Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. O podcast de hoje vai ser sobre práticas extensionistas, tá? Então, a gente vai trabalhar essa questão de prática extensionista. Eu sou a professora Silvana Costa, coordenadora do Núcleo de Extensão Acadêmica e Social do Uniprocessos. Estamos aí convidando a professora Gabriela Nunes, vai falar das práticas extensionistas na área jurídica, e o nosso convidado especial, né, o Carlos Eduardo, que vai falar na área de gestão da sua experiência na prática extensionista. Bom, antes de iniciarmos, vamos falar sobre de quando surgiu essa questão, né, dessas práticas extensionistas, né, com a questão do MEC, né, que no meu ponto de vista foi uma ótima sacada. Vamos passar aqui alguns slides para vocês verem, né, acompanhar um pouquinho aqui na nossa tela, né, e assim, como a gente começa apresentando para vocês os slides, e aí a gente tem aí o nosso Uniprocessos e o nosso sistema que foi colocado. Não? Primeira coisa, de que forma, né? De que forma que colocamos a nossa prática extensionista, né? Por que surgiu? Surgiu exatamente pela resolução do MEC, né? A resolução número 7 de 2018, e que em seu artigo, né, 4º, ele fala exatamente que a gente tem que ter o quê? 10% no mínimo, né, da nossa grade curricular de práticas extensionistas. Eu considero que foi uma grande sacada, no sentido de que eu, como coordenadora de extensão, principalmente, no sentido de que o MEC quis realmente fazer com que os discentes ficassem mais próximos da comunidade, né? Que ele tivesse aquele contato ali mais juntinho da comunidade. E aí, o artigo 8º, né, ele fala que essas práticas podem ser de 5 formas: projetos, oficinas, né, eventos e prestação de serviço. Ou seja, nenhuma instituição de ensino, né, nenhuma instituição de ensino superior, IES, vai fugir disso aí, né? Todas elas têm que cumprir a sua meta de práticas extensionistas, de colocar nas suas atividades, né, 10% no mínimo na sua grade curricular de atividades extensionistas. E aí, a gente criou um modelo, né, um modelo próprio, Uniprocessos, onde a gente pensou em colocar assim 3 fases, que a gente chama até de PIS, né? Que é a fase do preparo, a fase da integração e a fase da socialização dos resultados. Bem, aluno, na fase, né, do preparo, a gente criou uma figura do professor articulador, onde esse professor articulador vai dar uma base, né, para não deixar vocês aí sozinhos aí no campo, né, sem saber o que fazer. Então tem uma base, vocês têm a figura do professor articulador, para que ele possa dar uma base, né, por meio de orientações, de aulas, seja gravadas ou não gravadas, enfim, um pequeno preparo para você então ir para campo, porque você é o protagonista, né? O aluno, então, aí a gente vê aqui, por isso que a gente trouxe o nosso aluno convidado, o Carlos Eduardo, porque vocês serão protagonistas de todo o processo, que é o objetivo do MEC, né? Então, vocês vão fazer tudo isso. Bom, e como material de apoio, como eu falei, a gente tem nossos tutoriais, né? Nós temos também os modelos de documentos. Esses modelos de documento a gente tem no mínimo, né, que vocês terão que apresentar depois aos seus professores articuladores, o projeto, né? Você tem também o quadro de atividades, onde você vai marcar suas evidências com fotos, com vídeos, e tem a questão do relatório final. No final, o professor articulador vai analisar tudo isso e vai te dar a menção, né, de aprovado ou reprovado, tá certo? Agora, o foco, nós, assim, vamos dizer assim, a pupila dos olhos dessas práticas extensionistas foi a criação do SPGAX, né, que é o Sistema de Programa de Gestão de Atividades Extensionistas. Então, esse sistema, ele auxilia muito os alunos. Por quê? Porque eles vão, e não só eles, né? Porque vai auxiliar também a gente, quando o MEC vier fazer a visita, ele também, seja online ou não, né? Virtual ou não, ele também vai ter acesso ao sistema. E você, qualquer pessoa, tá? Não é só o aluno, não é qualquer público, pode ter acesso ao sistema, onde você vai no Processos, SPGAX, processos.edu.br, e lá vocês estão vendo aí no slide que tem a parte onde vocês vão estar pesquisar.
Aí você vai lá e coloca a pesquisa que você quer. Meio ambiente, por exemplo. Coloca lá a pesquisa do meio ambiente. Eu até oriento aos nossos alunos, né, que eles utilizem, porque nós temos mais de 400 projetos aí que já estão cadastrados e eles podem servir de orientação e, por favor, coloca a referência, né, professora? Tem que colocar a referência bibliográfica do projeto que você fez, que você pegou algumas coisas, né, algumas dicas lá e colocar a referência. Então, lá a gente tem, como eu falei, mais de 400 projetos. Nós temos, por exemplo, histórias roubadas, nós temos a inclusão social, nós temos o robô Ulisses, nós temos o projeto de inteligência artificial, o racismo ambiental e também tem o projeto do nosso convidado, né? Que é o Carlos Eduardo. Como é o nome do teu projeto, Carlos, por favor? Raízes Sustentáveis. Raízes Sustentáveis, tá bom? Então, vocês todos estão convidados a conhecer ao nosso SPGAX, né? Que é o nosso sistema próprio, onde vocês podem conhecer nossos projetos. Muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a professora Gabriela Nunes, vai falar de práticas extensionistas na área jurídica. Por favor, professora. Obrigada, professora. Queria agradecer primeiramente o convite, né? É um prazer estar aqui e um prazer também poder compartilhar com os alunos as experiências positivas que nós estamos tendo dentro da área jurídica com os projetos de extensão. Como a professora bem falou, nós temos alguns modelos de documentos, né? E eu utilizo muito desses modelos de documentos com os meus alunos. Então, a minha disciplina, por exemplo, a disciplina se chama Métodos Adequados de Solução de Conflitos. E nós buscamos explorar os temas vinculados à mediação, à conciliação, à arbitragem, né? Hoje em dia, como a parte digital está muito em alta, nós trabalhamos também questões de conflitos dentro de ambientes digitais e os projetos eles são organizados a partir desses temas macro. Né? Eu costumo deixar meus alunos livres para irem buscar instituições parceiras, porque eu acho que isso é muito válido para eles. A disciplina extensionista não ajuda apenas a comunidade, mas ajuda demais o acadêmico, no sentido dele se tornar autônomo, né? Dele treinar mais a oratória dele ter a tratativa com o público externo e na busca do networking. Principalmente na área jurídica, né, professora? Principalmente na área jurídica. Isso. Oratória. Então, dentro aqui da nossa temática, eu tive já grupos que implantaram um projeto dentro de associações de acolhida de mulheres idosas com câncer. Lá dentro, qual foi o projeto que eles levaram? Eles ensinaram as idosas a como buscar os medicamentos que são fornecidos de forma gratuita pelo SUS, né? Como buscar cirurgias pelo SUS, porque às vezes não tem um leito de UTI também para que um ente ou para que eles próprios sejam internados. Como que se busca isso? Quais são os meios jurídicos que são utilizados para a busca desse direito? Nós já palestramos também dentro de instituições. Prestação de serviço maravilhoso, né? Porque com certeza as mulheres precisam dessas informações. Palestramos também em órgãos, em ONGs de acolhida de idosos também, no sentido de ensiná-los como buscar benefícios como BPC, né? Como fazer solicitação de aposentadoria pelo aplicativo do meu INSS, né? Os alunos criaram cartilhas também de passo a passo para ajudar a comunidade a fazer o cadastro no gov.br, porque tem muita gente que não sabe. E todo mundo precisa hoje, né? A inclusão digital aí tá aí, né? Isso. Eu preciso aprender também muita coisa. Sou idosa, também os projetos têm se mostrado muito eficientes, né? Nós exploramos também muito, e eu acho que assim, me arrisco em dizer que de 60% a 70% dos nossos projetos, eles têm vínculo com escolas públicas no âmbito do Distrito Federal. Nós tivemos alguns projetos muito bacanas. Um deles ocorreu há 1 ano atrás, mais ou menos, que nós buscamos as lideranças negativas dentro das escolas públicas, que nós criamos vínculos. Nessas lideranças negativas, nós capacitamos esses alunos para figurarem como mediadores dentro da própria escola. Então, eles eram os criadores dos conflitos e nós o capacitamos para serem instrumentos de pacificação dentro do meio ambiente escolar. Que legal, né? Já tirando aí os atritos que existiam naturalmente, né? Isso. Perfeito. E aí nós implantamos em algumas escolas, com parceria também com os diretores e coordenadores, dos vínculos que os próprios alunos criaram, que os próprios alunos fizeram, esse projeto de mediação escolar. Então, hoje tem diversas escolas no âmbito do Distrito Federal que eles praticam e aplicam a mediação escolar por intermédio do treinamento que os nossos alunos estão dando para os alunos do ensino médio.
né? Então, assim, é muito bacana. Semestre passado, uma outra experiência muito positiva que nós tivemos foi palestrar para os pais dentro da reunião de professores e pais. Então, os alunos conseguiram agendar para estarem presentes nessa ocasião, e eles palestraram sobre direitos de pessoas com TEA, com transtorno espectro autista, dentro do ambiente escolar e fora. Então, muitos pais não sabiam de certos direitos. Por exemplo, desconto no IPVA, que é possível ter, né? Muitos pais se recusam a acolher o laudo do filho, só que eles não sabem que o filho tem o benefício de estar estudando dentro de uma sala de aula que tem um número reduzido de alunos, que isso vai beneficiar ele. Né? Então, os alunos levaram essas informações. Então, tem sido muito positivo. Os projetos têm sido muito positivos mesmo. Ai, que bom, professora. A gente agradece muito, né, que tenha sido tão acolhido. A gente vê que houve realmente um acolhimento de nossos alunos, né, no sentido de praticar essas atividades extensionistas, porque ele vê o resultado, né, vê a comunidade aí sempre atenta e agradecida, né, eu sei que agradece. Eu fico muito feliz porque eu acompanho os projetos, né, ajudo os alunos na elaboração quando eles têm dúvida, acompanho os alunos até a execução do projeto, só que eles fazem eles percorrem todo o caminho sozinhos. É eles que vão atrás da instituição, são eles que elaboram de fato a temática, são eles que levam, e isso tem ajudado demais ao desenvolvimento da oratória deles. Perfeito. E tudo isso está lá no nosso sistema, né? Isso. O projeto já está representado em forma de relatório final lá no projeto. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Um prazer. Então, agora vamos ver a experiência, né, do nosso aluno convidado, né, o Carlos Eduardo, que trabalhou essa parte de meio ambiente, né, Carlos? Isso. Numa escola pública, né? Isso. Fala aí pra gente como foi a sua experiência na prática extensionista, por favor. Vou falar um pouco agora da perspectiva do aluno, né? Tudo começou com o nosso projeto, ele tinha o tema de meio ambiente. A gente tinha que trabalhar a questão do Junho Verde nas escolas, e a gente pensou de que forma que a gente poderia utilizar as crianças para participar de uma oficina, mas que também agregasse algum conhecimento para os pais. Então, a gente criou uma oficina que a gente denominou de raiz do projeto todo, né, Raízes Sustentáveis, em que a gente criou uma linha de jogos, assim a gente pode classificar, para ensinar as crianças a reciclarem. Então, a gente primeiro criou os materiais da oficina, a gente criou as lixeiras orgânicas, né, com papelão, a gente coletou bastante materiais para eles conseguirem descartar e levamos até a escola, né? Os vidros vocês substituíram, né? Na nossa oficina, a gente trabalhou com 5 tipos de materiais. O primeiro material foi plástico, aí tinha vidro, só que o vidro e a parte de comida, a parte orgânica, obrigado, professora. A gente não levou nenhum tipo de material, a gente adaptou, a gente utilizou casca de ovo, caixa de ovo, né? Então a gente utilizou a parte de papelão da caixa de ovo para representar o material orgânico e aquela película de plástico a gente cortou para representar o vidro. E até porque eram crianças de que idade, que faixa etária? O projeto a gente fez numa escola de ensino fundamental 1. Então foram com 60 crianças de 7 a 8 anos. Foi esse a nossa... Então eles tinham que ter esse cuidado, né, professora, para não ter nenhum problema. Pois aí no dia... Acidente. Isso, com os acidentes a gente até tinha alunos que tinham necessidades especiais na hora da oficina, a gente adaptou de alguma forma com a ajuda dos próprios mediadores da escola, mas o nosso projeto foi muito bacana, a gente começou organizando a oficina, deu uma breve explicação para eles através de música sobre a importância de reciclar, como que os materiais deveriam ser descartados de forma correta para afetar o mínimo possível do meio ambiente. E, além disso, a gente preparou um certificado que os alunos eles poderiam levar para casa, porque a gente pensou assim... que legal, um certificado de meio ambiente para que o aluno pudesse replicar isso depois, né? Isso, o que a gente pensou? Como a criança ela já participou da oficina na escola, a gente queria que aquele aprendizado... ele transpassasse as fronteiras da escola. Então, a gente colocou um certificado para agradar eles mesmo,
A gente colocou lá um nome de guardião da natureza, colocamos um desenho, um bocado de coisa. E atrás do certificado, a gente colocou 10 dicas de como melhorar a reciclagem de forma contínua, no dia a dia das pessoas. Então, aquela parte de trás do certificado que as crianças iriam mostrar para os seus responsáveis, isso, cada um recebeu um. Cada criança recebeu, aí quando entregasse ou mostrasse para algum responsável que convivesse com ela, e ele virasse, ele já ia ver, porque aquela parte era mais voltada realmente para o responsável da criança. Sim. A gente também fez no dia um desenho em papel ecológico para construir um mural dentro da escola, para representar o dia que a gente fez a oficina do Junho Verde. E, além disso, e foi só isso mesmo, nessa vertente de extensão, né? Aí eu te pergunto, Carlos, nesse sentido, porque, veja, isso aí já foi o resultado, foi a socialização dos resultados, né? Já foi a aplicação. Mas antes você teve todo um preparo, a equipe, né? Você trabalhou em grupo, e aí a sua equipe, ela teve a orientação de um professor articulador, né? Nessa área, teve a questão de vocês prepararem todo o projeto para apresentar, a visita antes, teve tudo isso? Teve. Então, começou da seguinte forma, né? O nosso professor articulador foi a senhora, a professora Silvana. Sim, fui eu. O que aconteceu? A princípio, a gente tinha uma linha de empresas parceiras da Processos que a gente tentaria trabalhar com eles, só que por conta do tema e pela liberdade que a nossa professora mediadora nos deu, a gente preferiu optar por uma instituição distinta. Aí a gente foi, inclusive nessa escola que a gente conseguiu fazer a parceria, uma tia minha, ela leciona lá, então abriu as portas para essa conversa. Então, nós fomos lá, conversamos com a coordenadora pedagógica, bateu a confecção do plano de ensino dos alunos do segundo ano, bateu com o nosso objetivo da oficina, então isso também facilitou. E a gente basicamente fez uma visita para reconhecer o local, combinar onde seria feita a oficina, e posteriormente a gente começou a produzir os materiais para explicação para o professor mediador. Aí depois dessa explicação, depois do aval dele perceber qual era o nosso objetivo, quais as metas que a gente queria atingir com essa prática de extensão, a gente realmente deu início efetivo ao projeto. Ótimo. Vocês naturalmente fizeram uma revisão literária, né? Sim. Para compor lá o projeto e o relatório final. O relatório inicial, ele é basicamente um trabalho escrito que a gente tem que fazer e relatar, citando a teoria por trás da nossa oficina. Então, a gente procurou algumas oficinas que já existiam em relação ao meio ambiente. A gente procurou também alguns textos em relação à importância sobre reciclagem e a gente utilizou para fazer essa parte escrita primária. A gente devolveu para o professor mediador, ele observou alguns pontos que deveriam ser modificados, nos retornou, a gente modificou e a parte escrita do projeto foi essa, foi bem tranquila. E o que você achou, então, que você aprova ou desaprova, né, a conduta do Uniprocessos nessa modalidade de aplicar o PIS, né, que é o preparo, a integração e a socialização? O que você achou como aluno nosso, né, do Uniprocessos, qual é a sua visão? Olha, como aluno, eu acho que a parte de extensão ela é muito importante porque, como a professora Gabriela falou, o protagonismo dentro de sala de aula, geralmente, ele é do professor. Porque o professor fala, você anota, você exercita ali, mas a figura principal, geralmente, numa sala de aula é o professor. Com as disciplinas de extensão, o protagonismo passa para a nossa mão. Então, os alunos tendo essa liberdade mediada, né, pelo professor. E você sentiu essa liberdade de fato? Sim. Essa liberdade de você conseguir produzir algo, mas partindo de você, ela é fundamental, porque é a melhor forma de se aprender, né? Você fazendo. Então, eu acho que sim, que é bem proveitoso. Outras instituições que eu já frequentei, que eu já fui aluno, era um pouco diferente a questão dos projetos de extensão, eram um pouco mais enrijecidos, eram um pouco mais básicos, era algo assim, como se fosse um dever de casa mesmo, não tinha essa liberdade. Você tinha um script, você tinha um roteiro, e você tinha que seguir aquilo ali para você ganhar as suas horas. Sim. Com o processo foi um pouco diferente, porque a gente teve essa liberdade, foi explicado pra gente essa questão do projeto, de como que ele seria feito, e a gente basicamente colocou a mão na massa. Foi andar com as próprias pernas, né, professora, como diz, né?
Então, que bom, Carlos, que bom que você aprova, né? Não só aprova, como assina, dizendo que é bom, né, a nossa metodologia, porque foi uma metodologia que a gente batalhou muito, né, professora? Verdade. Para poder dar certo. Muito preparo. E, não é? Muito preparo. Então, a gente fica muito feliz em saber que você representando o seu grupo, né, e naturalmente você conversa com outros colegas também, né, e sabe que é uma coisa que deu certo, né? Tá dando certo, então vamos seguir o caminho. E aí, agradeço a participação da professora Gabriela Nunes, né, na área jurídica. Agradeço ao nosso aluno, né, o Carlos Eduardo, que tão gentilmente esteve aqui para dar seu depoimento, né, e assim, eu aguardo então você aqui no Uniprocesso para você ter ideia, né, para você viver a sua experiência na prática, né, na prática das atividades extensionistas. Vem para o Uniprocessos. Tchau, tchau.